GapDep, grupo de apoio a pessoas com depressão, ansiedade e pânico. Vamos bater palma, gente, com esse frio pra quebrar, friar. Que eu tô aqui, ó, como sempre, todo na maloca, né? Ó, olha só o estilo da Fabi. É tudo coisa de grife, caramba. Só isso aqui dá pra comprar os 2 carros, mais ou menos. Mas tudo quase bem. Isso. E, gente, obrigado mais uma vez. Nós estamos aqui começando o nosso programa. O GapDep, www.gapdep.com.br. Agradecer de cara ao Rodrigo. Rodrigo, CMG, nosso patrocinador. Uma aguinha aqui. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Já quiseram Fabi, roubar minha xícara. já vai lá. O minha, Rodrigo, gente, ele tá lá, ele tá em Guarulhos e está no Carrão. É um grande amigo, estivemos com ele agora no dia 29 passado, num evento de aniversário deles lá. E é graças ao trabalho, graças a ele também, né, Fabi, que a gente está conseguindo mais possibilidades para estar fazendo os nossos trabalhos, né? Mais uma vez, antes de mais nada, você pode abrir a câmera aí, porque eu quero mostrar o nosso convidado, mais uma vez, que já não é mais convidado, já está fazendo parte do time. Ele nem sabe disso, mas ele já está fazendo parte do time, que é o Bernardo, pelo paletó dele, vocês vão lembrar, o Bernardo Rosa. Né? Que está muito legal, ele tá aqui com a gente. Essa dica foi minha! Fala a verdade! Boa, ó, virou. Vamos começar com a oração? Vamos lá. Então, a gente, para nossas energias aqui, como sempre fazem, com tudo o universo aqui junto, né? Então, vamos lá. Deus, conceda-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir uma da outra. Eu seguro minha mão na sua e uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. GapDep, grupo de apoio a pessoas com depressão, ansiedade e pânico, mais uma vez aqui. Hoje a gente está dando continuidade, né, Fabi? Ao trabalho que a gente se programou aí, tá fazendo, trazendo o Bernardo com a gente, que vai entrar nesse caminho. Continuando daquele momento, né, Bernardo, que você colocou, teve muita coisa para conversar e foi muito rápido, né, meu irmão? O tempo passou muito rápido. O tempo passou muito rápido, né? E muita coisa, né, Fabi? Muita coisa pra gente fazer. Marcelo Vilas Boas, www.gapdep.com.br, 985711966, nas redes sociais. Entra lá no site que está tudo lá. Fabi, se apresenta aí. Fabi Fernandes, @ Fabi Fernandes. Na minha bio tem um link, é só clicar, você fala direto comigo no WhatsApp. Terapeuta comportamental e analista corporal. Uhul! Meu amigo, manda lá. Bom, eu, Bernardo Rosa, @ Bernardo R. San, S-A-N no final. Hipnoterapeuta, mentor de propósito, numerólogo também. Qualquer coisa, link, você fala também diretamente comigo. Tá lá, tá aí tudo na TV, né, Ian? Sim. Tá tudo aí, nossas chamadas aí. E a gente está elaborando, estamos fazendo uma mudança no site. Que, Vi, obrigado, viu, por sempre estar comigo. Aliás, está um pouco longe, está lá na Irlanda, né? E nosso site é de lá, ele cuida de tudo de lá de longe, né? E nós vamos colocar um espaço no site, a gente tem alguns ícones lá, eu quero colocar vocês, né, nós ali, como até colocar ali como colaborador mesmo, e para se acharem quando encontrarem o nosso site, né? A gente está recebendo muita gente pelo telefone e tudo, né? E muita gente procurando ajuda, além das nossas salas e tudo mais, né? E tá ficando difícil até de atender já, sabe? Então eu tô atendendo muitas pessoas por telefone, pelo WhatsApp, então eu vou procurar mais pessoas para que vocês, procurando a gente possa direcionar também. Já tá abrindo um leque bacana aí, a gente começar esses atendimentos, a princípio através da ONG, depois futuramente nós vamos ter novos espaços, né? Então é uma novidade que já tá para acontecer com os meus amigos colaboradores, e a gente vai falando durante o percurso aqui. Legal? E como é que você está, meu amigo? Como é que você está hoje aí, todo de rosa e azul, né? Está colocando a combinação do outubro rosa, já migrando para o novembro azul, não é? Então, tipo... E eu tive algumas pessoas que chamaram tudo para querer saber um pouco mais
sobre a hipnoterapia, né? Certo. Que ainda vieram algumas perguntas, aquelas que a gente brincou aqui até e realmente foram... mas como é que é? O cara fala o que quer, você fica hipnotizado, tal. Então, acho que a gente pode falar um pouquinho disso, se você quiser também, só para dar mais uma desmistificada, né? Foi muito interessante você tocar no assunto, porque assim, até mesmo, acho que antes de ontem, a mesma pessoa, fiquei 4 horas conversando com essa pessoa, né? Porque eu faço meu primeiro atendimento, né? Depois eu deixo a pessoa escolher, né? Diante dos serviços que eu faço, deixo a pessoa escolher o que seria melhor para ela, né? E a pessoa me perguntou sobre hipnoterapia, aquele mesmo ponto que você falou. Mas eu tenho medo de fazer hipnoterapia, de ir e não voltar. Meu Deus. Vai pra onde? Exatamente, como a gente falou, Tá né? aqui, né, meu? Porque a pessoa fala assim, mas por mais que eu expliquei todo o processo, como a nossa mente funciona, como que... Porque a mente, né, que eu sempre falo, que a mente ela não tem a ver com o corpo, não é considerado ali um local físico, a mente é fora do corpo, o cérebro é onde processa as informações da nossa mente. Então, a mente ela é igual para todo mundo, assim como o seu estômago, como o seu coração, ela é igual, eles são iguais para todo mundo, só que as interpretações são diferentes, né? E aí, é dentro desse trabalhar da mente, né, nesse processamento no cérebro, dentro do trabalho da mente, que a gente utiliza o processo de hipnoterapia, né? Através das interpretações, a emoção que ali a gente precisa ressignificar, a regressão que a gente tem feito, aí a pessoa insistindo, mas eu tenho medo de ir e não voltar. Mas aí eu falei assim, meu filho, você vai pra onde? Você não vai pra lugar nenhum. Mas, por exemplo, eu tenho um problema que usa medicamentos e tudo mais, e dependendo do que eu apresento, como, por exemplo, problemas cardíacos ou pressão, essas coisas, eu tenho medo de passar pelo processo e, sei lá, me dar um piripaque. Eu falei assim, olha, dentro do processo de hipnoterapia a gente está trabalhando no campo mental, né? Lógico, você vai estar tendo na regressão, você vai ter um reflexo das suas emoções que vão ser trabalhadas. Mas o processo biológico, ele indifere, né? O que você acha, em que momento, vamos tentar, vou falar como o cara que está assistindo lá, Tá. Em que momento eu tenho a noção de que eu não vou voltar? O que significa isso, né? Pra gente deixar bem claro. Eu não vou voltar, mas vai pra onde? Onde você foi? Nós conhecemos casos, quando eu trabalhei com dependentes químicos e tal, Certo. tinha alguns casos de drogas sintéticas, algumas coisas mais fortes, que realmente causavam um dano, estraçalhava ali a mente, e o cara acabava entrando numa situação lá e o fato de não voltar, porque houve um problema físico, não só mental, né? Houve também os neurônios, lá toda aquela história. E não vou entrar em detalhes porque é mais técnico, mas existia essa possibilidade e ainda a pessoa perder o contato consigo mesmo e acabar não conseguindo, principalmente com esse tipo de droga, né? Em que momento esse cara que está te perguntando, eu vou te perguntando como, mas tá bom, e se eu não voltar? Cara, aonde tem essa ligação do não voltar? O que significa o não voltar? Eu quero que saiba essa parada pra você contar, a gente levar aqui, Fabi, pro cara falar assim, então tá bom. Não tem, ou você tem como ir? Tem aquela parede, não dá pra passar dali, saca? Isso aí, eu acho que isso é uma pergunta bem interessante, né? É que assim, você já passou, Fabi, pelo processo de hipnoterapia? Eu já. Né? A Fabi, ela poderia até me auxiliar nessa questão, tipo assim... Faz ao vivo, Né? você. Bora, vamos embora, porque nós só temos uma hora, não vai dar. Auxiliar nessa questão, tipo, por exemplo, o não voltar é que as pessoas pensam que um outro ser fosse responder a qualquer coisa do tipo, ou que você vai sair dali do seu estado da mente, sair do corpo, ou é um obsessor que vai estar ali respondendo para você. Não, mas não acontece nada disso. Na verdade, o que acontece? Você só vai estar dando significado do seu lado externo, que é a consciência, que você está aqui, como nós todos estamos aqui. Você só vai dar significado à sua consciência interna, à sua imaginação interna. Então não é o não voltar. Você só vai dar o significado interno seu, a sua imaginação interna. Então essa imaginação interna é você que vai responder, é você que vai falar, é você que vai sentir, né? Não sou eu que vou fazer qualquer cena se apresentar, a sua mente se apresenta, né? Porque a emoção toma forma diante da parte subconsciente do cérebro, ela toma forma, ela começa... Deixa eu só pra... Sim. Tá bacana, mas eu quero dar uma fragmentar. Então,
a emoção toma conta. Exatamente. E é a emoção que vai fazer com o nosso amigo, comigo, com a Fabi, com cada um, ir para aquele lugar que ele acha que ele não pode voltar, que ele pode ficar. Isso, exatamente. Mas, na verdade, o que que a pessoa, quando ela fala assim, eu tenho medo de não voltar, na verdade, quando a pessoa fala pra mim, eu tenho medo, ela não tá falando do medo do processo, ela tá falando do medo de enfrentar a própria emoção. Ela já está mostrando ali um trabalho para ser feito. Como o rapaz que eu falei pra você, eu tenho medo de não voltar. Eu falei assim, na verdade, você não tem medo de não voltar, você tá com medo de De ir. enfrentar o seu próprio Vocês medo. estão com medo de se encontrar. Porque De se encontrar, exatamente. Olha que a interessante, né? hipnose, ele é um processo de permissão. Exato. Se você não se permitir Ele é permissivo, né? viver o processo e alcançar lá no seu passado, onde foi o trauma que te causou essa dor, que está impactando no seu dia de hoje, você não vai conseguir nem ir até lá. Então, como que você pensa que não vai voltar? E o ir até lá, né, que a gente fala, e aí na hipnose ou na terapia também, Sim. é o fato de você ir até o fato. Em que idade isso aconteceu? Qual era o ambiente que você estava? Quem eram as pessoas que estavam presentes? Quem foi a pessoa que causou o dano, que você deu o significado e ficou presente e você vivenciou de novo alguma coisa que gatilhou você voltar lá. Tô errada? Não, é Olha que exatamente isso. interessante, né? Eu tô aqui dando uma viajada porque eu tenho feito algumas coisas, eu tô, tipo, na verdade, como eu faço esse meu trabalho bem diferente, tá? Eu vou nas palestras, tá? Na sala de acolhimento, eu não tenho muito tempo, né? Eu tô desenvolvendo, tô fazendo um trabalho, né, no SEI Gabriela Duarte, que é um centro espírita, né? Todas as segundas-feiras. Com nossos amigos que fazem podcast com a gente aqui, a gente faz uns estudos aqui com eles, fazem, né? Eu só acompanho. E eu tenho feito um trabalho lá, e muito interessante, mas é muito diferente, não é muito aprimorado, eu não estou colocando técnica, eu não estou fazendo, sabe, entrando na vertente totalmente, eu estou fazendo muito simples, né? Estou com uma simplicidade de trabalhar um fato, uma interpretação de um fato que traumatizou, né? Certo. E aí a gente entra nessa passagem da regressão um pouquinho, que seja, eu vou lá e... Eu tive agora na segunda, Fabi, o rapaz chegou lá e... É que a gente, pô, se você filmar, né? A gente sempre fala isso, você filmar a chegada E quando e vai quando embora? sai, a Simone, ela é meu espelho lá, porque ela acompanha a entrada, ela fala, meu, você não tem noção como o cara saiu daqui, né? E o próprio pessoal lá, né? E aí a gente começa, e lá é espiritual bastante, eu não sou da parte espiritual, eu sou a parte orgânica, a parte dali, né? E é bem claro, deixa bem claro, eu não sou profissional, não sou, como não sou psiquiatra, nem psicólogo, nada. Então a gente faz essa parte da terapia ali, quando eu chego nesse ponto, como é que foi, e o cheiro, e a hora, como é que tá, cadê ele, como é que foi esse momento para você, né? Então a gente percebe que o resultado é muito importante, né? Eu conseguindo tirar algumas coisas, assim, ainda eu tô até numa questão, eu acho que até de exercício mesmo, sabe? De estar desenvolvendo uma forma, mas pegando tudo que eu tô aprendendo com vocês, com todo mundo que eu tenho estudado, eu tô fazendo uma coisa, tipo, mais sintetizada, sabe? Tipo, vamos aqui resolver? Puma, resolveu, e aí depois começa a trabalhar, e eu tenho sentido um resultado extremamente positivo, né? E aí vem, nesse caso, quando a gente chega ali, então quando você entra nesse momento, que é muito sutil o que eu faço, então eu tô ligado, ele não tá fora ele não tá lá. Sim. Não foi, mas ele vai um pouquinho, e ele já consegue tirar. Então eu percebo que se um pouquinho que eu vou tá conseguindo ter resultado, imagino quando você realmente... Porque eu sempre falo o seguinte, eu tenho dois processos, né? Eu tenho o processo de hipnose a nível subconsciente, que é esse que a gente está explicando aqui, e tem o processo de hipnose também disruptivo, que é a nível consciente, que a gente usa técnicas para que a pessoa possa, lógico, viajar com a mente num campo imaginativo, mas de maneira consciente, sem ter todo aquele medo. Eu vou descer para onde? Eu vou para onde? Mais profundo para onde? Né? Olhar para será que eu consigo? E assim vai. Então, assim, o disruptivo é nesse sentido. Você, bem mais ou menos,
acredito que seja mais nessa linha onde você também utiliza algumas coisas como técnicas que você faz com que a pessoa, lógico, de uma maneira um pouco mais superficial, você consegue moldar, você consegue trabalhar aquela emoção, aquilo que naquele momento a pessoa está ali tensa, está com toda a dificuldade, está com um evento desconfortável para ele naquele momento, você consegue. O processo de hipnoterapia a nível subconsciente é porque ele já vai direto na raiz, né? Na causa ali inicial, e não tem como. Uma vez que você cortou a raiz ali, tirou o problema, tudo se desfaz daqueles nó que vieram junto, né? A nível subconsciente. Mas assim, como eu falo para você, tudo começa na nossa mente. O significado das interpretações que a gente dá ao longo da vida, diante das situações e eventos que nós passamos. Por exemplo, você pode ter passado por uma experiência igual a minha. Só que aí você, nessa experiência, ou a Fabi nessa experiência, ficou para baixo, ficou lá, né, remoendo. Ah, mas eu sou coitadinho, que não sei o quê, que não sei o quê. E eu posso ter passado pela mesma experiência, ter tido uma outra interpretação, e isso me empoderou para cima. Me tornou mais forte. Né? Então, por isso que eu falo que tudo tem a ver com as interpretações que a mente dá e tudo começa na nossa mente. Então, independente do processo, se for a nível consciente, a nível subconsciente, lógico, a nível subconsciente eu estou direto na programação. Estou ali na programação que nós estamos rodando todos os dias. É mais rápido. A nível consciente, pode às vezes que demora, porque quando a pessoa se dá conta na realidade que ela vive, num processo um pouco mais superficial, como a gente falou, um pouco mais ali, dá resultado, mas eu tenho que ter uma constância desse trabalhar, para que a mente absorva, como a gente falou, dos 21 dias, de 60 dias, 90 dias, porque são as repetições. O nosso cérebro, ele agrega essa repetição. Porque já pensou assim, se o cérebro trabalhar desse jeito, já pensou você aprender a falar todo dia? Né? Então o subconsciente... Tem que aprender todo o tempo. O subconsciente tem essa função. Só que para externamente, né, de uma maneira mais superficial, de algumas técnicas, para que o subconsciente entenda aquilo como verdade, eu tenho que ter a repetição. Entendeu? Dá resultado, como a gente falou, dá resultado muito sim, para as pessoas que têm esse receio, e dá o resultado mais efetivo quando é direto na programação. Então, quando a gente dá essas interpretações diante da realidade, que aí a gente faz essa questão dos 21 dias, né, ou as técnicas que a gente vem vindo, que a gente faz todo esse trabalhar externamente para que o subconsciente entenda, a gente está fazendo com que a pessoa entenda que aquilo é o melhor que está acontecendo para ela interpretar a realidade, uma nova visão. Só que, mesmo que seja do externo para dentro, ainda assim a pessoa tem a possibilidade de querer voltar para a mente, que é o estado que ela achava confortável. Todo o tempo a gente não quer sair daquela zona de conforto. Sim. Que mesmo que essa zona de conforto seja prejudicial, eu tenho a tendência de ficar nela, né? Exatamente. Porque eu percebo com a questão da repetição, né? Nesse trabalho que eu venho desenvolvendo, e agora já estou indo para outros caminhos, mas lá especificamente, eu percebo a volta, né? As pessoas estão voltando e me procurando e querendo, e a gente trabalhar um pouco mais aquilo que foi trabalhado. Então a gente volta ali, já está bem bacana, já está muito feliz, mas ela tem uma pontinha ainda para... Aí vai, volta, faz o processo, ela fica melhor. E eu já tenho casos de 3 vezes já, né? Na terceira, já está bem mais tranquilo quando fala, mas ainda fala um pouquinho, saca? É uma coisa de... Mas é muito mais lento, né? Muito mais espaçado, né? É que a gente tem que entender que, principalmente quando a gente trabalha com essas questões de emoção e tudo, né? Que a gente vai trabalhar para a pessoa atingir um outro nível, um outro patamar, ressignificar, reinterpretar, a gente tem que entender que o nosso cérebro em si, ele já é de fábrica programado para o negativo. De fábrica. Exatamente. Porque se você pode ver, todas as pessoas, a Fabi tá ali, ela vai confirmar, e ela pode falar também em algumas situações que ela vivenciou, do caso do tipo. Vamos supor, eu posso ter 10 coisas acontecendo agora, na minha realidade. As 10 coisas, vamos supor, a gente está aqui, né, na live, 10 coisas. Tá lá, todo mundo fala assim, nossa, vocês são fantásticos, vocês são maravilhosos, não sei o quê. Aparece um comentário ali, vocês são do diabo. O que você vai focar? Naquele comentário, vocês são do diabo. Aí o seu dia já acabou. Porque a nossa mente é programada para o negativo.
A nossa mente é programada para fuga, para sobrevivência. Então a gente está sempre olhando nas coisas tipo assim, o que vai acontecer agora? A gente está sempre nisso. A gente não tá programado para tipo assim, nossa, eu sou maravilhoso, eu sou lindo, eu sou, né? A nossa mente não está programada para isso. A nossa mente está programada para o lado negativo. Então, as pessoas em geral, elas vão dar sempre mais significado pro lado ruim. Você acha que o estar sempre pro lado negativo, ele te dá... Olha que eu vou falar que é bem... Estar no negativo, às vezes, no puxar, é uma segurança Sim. para você não sair para a luta. Mas Tipo- quando eu falo do negativo, Marcelo, também eu falo assim, que o negativo, ele não é que ele seja algo tão ruim. Tão ruim. Porque- Mas ele é uma coisa que pode... É uma procrastinação. É uma forma de, Sim. não, né? Eu vou ficar... Então, o Gera- negativo... Principalmente a sabotagem, a autossabotagem. A sabotagem pessoa terrível se do tempo sabota inteiro, né? por conta disso. Eu vivi uma situação hoje, antes de sair para ir atender, para vir para cá, que tem uma pessoa lá que ela quis desistir o tempo todo do processo dela e é totalmente emocional. E eu ali batendo, porque eu não desisto. Eu não desisto da pessoa. Ela tem que mudar de país, trocar de telefone, de casa, para eu desistir de uma vida. E aí ela hoje chegou, veio até mim chorando. Eu, né, assustei, porque é uma pessoa que eu sempre vejo sorrir tudo. Eu, o que foi que aconteceu, tal, não sei o quê. Eu só queria te dar um abraço. Eu, tá bom, pode me abraçar. E começou a chorar mais ainda. Eu falei, caramba, o que foi? Eu queria te agradecer por não desistir de mim. Foi a frase que eu ouvi. Isso é muito importante. Só que o não desistir do quê? Porque dela eu não desisti, mas qual foi a ação que ela teve, da qual ela acreditou na capacidade de realização dela? Porque eu tenho uma frase que eu falo muito com os meus clientes e pacientes, eu acredito em você até quando você não acredita mais, porque eu sei qual é o seu resultado se você fizer aquilo que eu estou pedindo para que você faça, se fizer sentido para você. E foi justamente isso. Ela tinha o costume de fazer uma determinada atividade sempre acompanhada, e aí entra num determinado traço de caráter, inclusive, que é a oralidade e o masoquista, eles estão ali. E ela foi sozinha. E ela conseguiu fazer o que ela queria fazer, aspas, né? Porque ela não queria, mas ela precisava. E ela me trouxe essa informação. Na verdade, no fim, eu acho que quem saiu ganhando com isso foi eu. Sim. Porque eu entendi mais uma vez, porque... A transformação foi sua, né? E é uma pessoa muito próxima. E tem aquela frase que dizem assim, né? Santo de casa não faz milagre. Exatamente. Eu já discordo a partir Também. de hoje. Também. Porque foi de uma pessoa muito próxima que, meu... E foi incrível. Eu não esperava, não tava esperando. Eu fui surpreendida. E aí, aquele... É tipo um carimbo de, meu, continua, porque você tá na direção, vai, ou quando algum cliente te manda, meu, eu tive uma dor de cabeça, isso, aquilo, eu vou e trago essa frase. Passei por isso hoje. Meu, eu fiz a técnica da respiração ansiedade, que você me passou e coisa e tal, e eu me sinto muito mais leve. Aí eu falei, tá vendo? Eu falei que você era capaz, eu sempre devolvo a capacidade que é dela, e a habilidade ela desenvolve. Sim. Ela falou, porque você acredita na gente até quando nós não acreditamos mais, né? Eu falei, exatamente. Agora siga o processo acreditando em você, porque você já tá acreditando uma vez que você tá agindo. E aí você potencializa o resultado. Que entra, no caso, se fosse a hipnose, de ter que fazer várias e várias e várias sessões na hipnose disruptiva, como ele disse. Exatamente. Eu vejo, eu percebo assim, né? Eu vejo, não tô nem vendo, né? Então, eu faço uma comparação. A gente está com... Eu estou exercitando muita coisa diante de tudo que a gente faz, de todos os eventos que a gente participa e tudo, né? Eu comecei a descobrir que, individualizando, né? Eu já fiz isso muitos anos, já vinha sempre com essa coisa, mas eu nunca usei dessa forma que eu estou fazendo agora. Agora eu estou usando técnicas, estou usando uma expertise diferente, eu estou entendendo melhor, eu estou conseguindo, eu estou recebendo um feedback tão grande, pelo simples fato do que você acabou de falar, que a tua paciente, tu falou para você que é obrigado por não desistir de mim, né? Obrigado por acreditar. E eu tenho, quando eu estava lá atrás, lá com dependente químico, né, trabalhando com os caras, eu fazia muito disso, a gente tem que fortalecer o próprio, ele tem que se libertar, porque no caso da dependência química, só ele pode se libertar.
Não adianta. Se eu quiser amarrar o cara, deixar ele preso, quando eu soltar, ele vai usar droga. Se deixa ele um mês dentro de um quarto, ele vai sair para aqui. Quando ele realmente ele desperta o querer, eu quero, e a gente usa muito. Tem umas camisetas do GapDep que a gente tem atrás escrito o GapDep na frente, e quando eu faço e o querer atrás, né? Eu falo que o querer impulsiona, por isso que ele está aqui atrás. Então eu falo que o querer é uma coisa muito importante. E quando a gente começa a tratar com essas pessoas, né, todos vocês, e se não houver o principal ponto, que é o querer, aí não vai. Por mais que você faça, por mais que você acredite, se o indivíduo não despertar o querer, por isso que você que está assistindo a gente agora, você que está procurando aí uma melhora de vida, você que está procurando fazer alguma coisa, você que procura até querer ajudar, tem que querer de verdade, não é querer agora e amanhã você não vai. Não é querer, sabe? É querer de verdade, encara isso de frente, sabe? Eu quero, eu posso, eu consigo. Principalmente você que está assistindo a gente nesse exato momento, que pode levar esse momento, esse podcast aqui para alguém aí do seu lado está assistindo, e essa pessoa você não sabe como ajudar, joga para cá, deixa ela escutar o querer, deixa ela escutar uma força de vontade, deixa ela ter um gatilho para que ela possa se despertar, né? E eu acho que é isso que é importante, né, Bernardo? A gente está começando esse trabalho aqui, eu acho que é muito importante, Fabi, o que a gente está fazendo aqui agora, nós três. Porque se a gente está mostrando que tem ferramentas, tem pessoas que nem imaginam que elas existam. Sim. E às vezes a ferramenta é falar. Eu costumo dizer que quando a gente fala, a gente cura. Se a gente cala, a gente adoece. Porque, por exemplo, o Bernardo chega para mim com uma situação... Eu nos meus atendimentos, como foi a sua semana? É a minha primeira frase. Porque quando ela começar a falar, ela já vai começar falando daquilo que não foi bom. Sim. Negativo. O negativo. Se ela teve uma semana fantástica, ela até vai chegar falando, nossa, muita novidade, mas... E aí, porque eu não consigo me desenvolver, porque eu não tô indo bem, porque eu tô achando que eu não tô melhorando. E você tá vendo a melhora, mas quem tá passando, porque é lento, tá ansioso, quer logo o resultado, porque quer sair pra rua, quer voltar a trabalhar, não sei qual é o quadro da pessoa, o que ela quer fazer. Ela não vê que às vezes é um simples ato de ter controle sobre o que ela tem controle, sobre o que eu tenho controle, só sobre mim. E eu quero abraçar o mundo, controlar o mundo. Uma paciente essa semana, não tô me desenvolvendo isso. Por que não? Porque eu não tô dormindo direito. Por que não tá dormindo direito? Uma palavra, você viu a minha palavra? Por quê? Por quê? Por quê? E ela foi respondendo até que ela chegou, porque depende de mim. Eu falei, depende de você. Você consegue levar a própria resposta, né? Trazer, trazer, na verdade, de trazer dentro para né? fora. E é decisão isso. A cura, a transformação, e aí depende de onde você vai buscar e com quem, qual a metodologia utilizada, é uma decisão. E eu tive que decidir mudar a vida que eu tinha lá atrás, de depressão, ansiedade e tudo mais. O Marcelo teve a oportunidade de decidir ali. Bernardo não foi diferente. E a partir da decisão, você faz a escolha de fazer o que precisa ser feito para você sair do estado. Exatamente. É a tomada de atitude. Sem isso não tem como. Não dá para pôr um cabresco. E pegando o gancho, né? Eu gosto muito de uma frase de Albert Einstein que diz o seguinte: não adianta você querer resultados diferentes se você faz tudo do mesmo jeito. Perfeito. Então é no hoje, é no agora. Não adianta plantar feijão e vai querer colher uma batata. Exato. Né? Então é no agora que essas decisões e essas escolhas que a gente decide o futuro de amanhã. Eu quero mudar aqui totalmente a nossa conversa para botar veio uma coisa aqui comigo, um pensamento. Que medo! Que medo! Pensamento aqui, eu tô viajando, porque eu quero me colocar Tudo aqui... Tudo começa no pensamento. Eu quero me colocar aqui muitas vezes como quem tá lá para jogar para vocês as bombas e vocês se virem. Tá. Entendeu? É mais ou menos isso, né? Tá devolvendo, né? Jogar aí, segura a bronca. Como que para vocês, né? Como funciona, como que é qual a função, qual a necessidade, qual que é a ação da espiritualidade no tratamento? Bom, eu respondo que a função da espiritualidade ela está em tudo.
né? Porque eu posso dizer o seguinte, independente de credo, Crenças. religião, crenças, independente disso, você, antes de tudo, é espírito. Você é um espírito Boa, que vamos lá. vive... Gostei desse raciocínio. Você é um espírito que vive uma experiência na Terra, nessa matéria, nesse campo, nesse universo. Você está vivendo essa experiência. Então, eu acho que você... Eu acho não, eu tenho certeza que quando você traz essa essência espiritual sua para o seu trabalho, ainda mais se tratando ao outro, não tem como dar errado. Não, tem mesmo. Você acha isso, Fabi? Eu não acho, não. Eu Você tenho tem razão. certeza. Eu vivo isso todos os dias. E aí, independente, como ele falou, de qual seja o tipo de religião de escolha que você fez. Porque Deus, ele é um. E se eu sou imagem e semelhança, ele tá comigo o tempo todo. E se Deus é amor, se Deus fez com o verbo falar, curar, haja luz, ouve luz. Eu sou, se eu sou imagem e semelhança, eu já tenho o poder de transformação dentro de mim. Eu só preciso saber como acessá-lo através, seja da ciência ou da palavra, para que eu traga isso à realidade. Porque a gente pode levar isso para a física quântica, a gente pode levar isso para o segredo, inúmeros nomes que as pessoas dão das ciências que tem. A física quântica, o segredo diz o quê? Joga para o universo que o universo te devolve. As religiões falam sobre tenha fé. Ambos é acreditar naquilo que não se ver manifesto. A fé é acreditar naquilo que você não vê, mas Mas- que você sente. E vai tem se certeza. manifestar. Olha que interessante, ó. Falar essa frase de novo que eu comentei esses dias, pessoal, e em alguns lugares eu falei. Nós estamos em todos os lugares. Olha, achei o, né? Nós viajamos e fazemos trabalhos em todos os lugares. A gente está na Igreja Católica, no centro, no Umbanda, a gente tem relacionamento com vários tipos de pessoa. E eu tô trazendo essa pergunta para vocês, essa pesquisa, porque eu tenho sentido, né? Essa coisa. E aí eu vou falar para você, vamos ver. Vou falar pro Bernardo, você acredita em Deus? Sim, óbvio. Peraí, responde para mim. Você acredita em Deus? Sim, Eu? Você acredita? acredito. Você acredita nesse copo? Também, Você acredita nessa jarra? sim. É muito louco, ó. Você acredita, Fabi, nessa sua jaqueta aí? Ela tá aqui. Então você? Eu acredito. E você acredita em Deus? Sim. Aí o cara fala uma coisa, cara. Já sei Viajam até onde ele vai. Viaja nisso, né? O cara falou, eu não acredito em Deus. Eu não acredito em Deus. Aí você choca quando você recebe essa, né? Se perguntar pra mim, falar pra você, Fabi, eu não acredito em Deus. E eu não me choco. Não, olha só, mas aí, olha que É o interessante. sentido. Aí ele falou assim pra mim, eu acredito nesse copo, eu tô acreditando, Mas não acredito em Deus. né? Eu não acredito em Deus. Eu sinto Deus. Eu ia falar. Olha que Eu interessante. acredito porque me veste. Não, então assim, a gente acredita porque tá palpável, tá vendo, a gente escutou. Tangível. Não Quando tem a como. gente Quando começa- você fez a pergunta, eu já senti. O corpo manifesta. E olha que interessante, mas quando a gente coloca o rótulo, né, do acredito, né, e aí quando você... É impactante. Deus não existe. Deus não existe, cara. Sabia que Deus não existe? De forma visível e palpável, né? Deus é. Exatamente. O Olha que tempo interessante todo. quando a gente Eu tem essa sou. força, né? Não é? Olha que legal. E eu tô trazendo isso para vocês porque eu tive muita experiência, foi E muito aí interessante. eu vou fazer uma outra questão. Vamos lá. Eita, agora vai pra Agora vai ser polêmica. louco, né? Ixi. Porque quando a gente fala sobre a essência divina, a essência de Deus, né, que ele é, eu sou, né? Tá aí. Eu já percebi que muitas pessoas que precisam esse autoconhecimento seu, desse empoderamento de saber que você é a essência divina que existe, habita, que Deus vive, vibra e se manifesta através de você. Você pode perguntar, eu já fiz essas perguntas para algumas pessoas. Quando você olha para alguém e fala assim, você tem coragem de olhar no espelho e dizer assim, eu sou Deus? Muitas pessoas dizem que é heresia.
né? Que, não, mas isso não pode acontecer. Mas como não? Nós somos a imagem e semelhança do divino, como a própria Fabi falou. Nós somos divinos. Nós somos divinos. Então, se ele vive em mim, por que eu não Nossa. posso dizer que eu sou? Quando eu faço isso aqui pra você, quando eu faço, você sabe o significado? Você sabe, com certeza eu vou fazer isso aqui. Quando eu faço isso aqui pra você, qual o significado desse gesto? Reverência? Qual que é essa reverência? O que isso significa? Você está reverenciando o outro. Você tá Pode ser uma cumprimen- gratidão, pode ser seria- um assim seja, um Seria obrigado. aquele... a Japoneses fazem divindade isso. que existe em mim. Eu Olha só. cumprimento aquele assim, em ó, você. existe em A você. verdade é essa aqui. Quando eu faço isso pra você, Orientão, ó, o Deus que existe dentro de mim, Isso. reverencia o Deus que existe dentro de você. Exatamente. Olha como é muito forte fazer isso. Sim. Porque a gente faz isso assim, ô minha amiga, como é que você tá? De uma forma... Automática. Não é automática. Peraí, mas o que você tá vendo? Quando eu faço isso e eu realmente quero dar essa significância, esse significado e olhar pra você verdadeiramente, Bernardo. Eu vem até o namastê se quiser, mas não precisa. Mas quando você fez isso, o Deus que existe dentro de mim, como a gente falou aqui agora, reverencia o Deus que existe dentro de você. Sim. E é muito interessante quando a gente começa a usar essas ações. Eu estou falando isso de vivência mesmo, né? Teve um momento quando eu entrei para uma palestra, e eu senti a necessidade de as pessoas estavam ali, eu fiz um bom dia, eu fiz um dia, né? E eu fiz isso. E eu senti eu tive uma sensação de troca com as pessoas que estavam me olhando ali, elas não fiz, mas eu senti que essa energia, vou falar de energia, sem espiritualizar, Uhum. quando eu fiz esse movimento, eu me senti doando e me abrindo para receber. Foi muito louco isso. Né? Foi uma experiência muito bacana, porque aquele público que estava lá, era um público diferenciado e tal, diferenciado no sentido, a gente faz em todos os lugares, todos eles são diferenciados, cada um é um. Quando eu chego na igreja evangélica, já falei, né, quando a gente está lá, eu vou fazer um grande evento, para mim é um grande evento, porque as pessoas que estão promovendo esse meu trabalho lá, elas acreditam no que eu faço, me acompanham, estão seguindo, e eu fui lá, e elas vibram com o que eu estou fazendo, e eu sinto uma grande energia. E é um grande evento porque vão ser várias outras assim ao mesmo tempo. Eu vou conseguir passar uma mensagem muito grande. Quando a gente comenta em algumas questões de religiosidade, como eu falei para você aqui agora do tratamento, terapia, psicólogo, quem cura é Deus. Muita gente tem essa dificuldade de aceitar. Principalmente, Fabi, em algumas igrejas, igrejas evangélicas mais de raiz mesmo, mais... Eu não quero falar nesse ponto, mas as que são mais condicionadas, né? Doutrinadas. Doutrinadas. Então, quando você fala assim, que nem, vou dar um exemplo, numa delas, que é uma bem forte, que eu costumo estar indo e Deus salva, não, mas pô, o cara ficou mal, um dos grandes ficou mal, ele está internado, ele está tomando medicamento, caramba, tá se curando através dos médicos. Quem está salvando ele? Além de Deus, né? Porque capacita. Então o que eu quero mostrar isso, eu quero trazer à tona essa reflexão. Acho legal falar Meu reflexão. Deus. É Ó, chique, isso né? aqui não é Essa por acaso, reflexão. essa conversa aqui. Essa reflexão, eu quero trazer essa reflexão, porque a gente tem a possibilidade de criar um grupo de pessoas que possam fazer um trabalho voltado com muitas pessoas, desprendido de toda a religiosidade, mas sim de espiritualidade, junto com a grande possibilidade real de não sei quantos atendimentos você já fez, e quantos você já fez, quantas pessoas você já mudou, já salvou, e vocês fizeram, através de vocês mesmos.
Né? E eu quero deixar isso claro, porque isso é bacana levar essa mensagem para quem está assistindo, que está ouvindo, é que, lembra do querer agora há pouco que a gente falou? Sim. E eu falei aqui do sentir, né? Do entender também agora, que as pessoas possam ter a mente mais aberta Quebrar, né? Tabu. para quebrar, para ir ali, Bernardo, eu quero ser atendido com hipnose, com tal, Fabi, eu quero um negócio corporal aí, tal, blá, blá. Cara, eu quero escutar a tua mensagem e sentir que a presença de Deus, ela está ampla, né? Não quero criar problemas com as igrejas, com ninguém, todo mundo. Não, é apenas para que as pessoas assim, abram a mente. quando a gente coloca essa história, né? E caramba, não queria falar sobre, mas vou falar, vai. Então, em alguns estudos, tal, vocês já ouviram falar no? Bota um pi na hora. Não, mas esse caso que é uma coisa que tá vendo, do Quinto Evangelho. Quinto Evangelho. Vocês já ouviram falar desse é um mito, uma coisa? Vou estar falando aqui, eu não sou especialista, não tô. Mas qual que seria o nome? Nós temos Marcos, Mateus, Lucas, né? Marcos, Mateus, agora, ixi, caramba. Marcos, Mateus, João. Lucas e João, Certo. né? Na Bíblia. E existe uma lenda. Esses os maiores, né? Tem outros, né? Não, digo no Novo, os quatro A evangelhos separação. são os quatro, que, né? O evangélico de Marcos, tal, e tem os outros, Sim. lógico, tem todos eles, mas os mais. E aí, num certo momento, a gente numa discussão, e eu conversando com umas pessoas, caras muito doideiras, lá do conhecedores, cara, mas eu tenho uns amigos assim, vou te falar. E tem uma lenda, que não sei se é lenda, se é verdade, que existe uma possibilidade do Quinto Evangelho, que foi escrito De Madalena. Não, de Madalena tem, de Judas, tem outros, mas vou te falar forte agora. Pode falar. De Jesus. Quinto Evangelho de Jesus? Não, quinto escrito por Jesus. Já ouviu falar nisso? Não. Você Seria é preso. Não, mas seria Você é interessante, preso. né? Mas Porque uma por quê? coisa E é ele narrando fala- a e ele- história. E aí por que ele foi excluído? Aí eu vou ser preso mesmo. Gente, valeu. O Greve Deve termina por aqui. Que absurdo. Mas eu estou em todos os lugares. Eu estou embaixo das pedras, eu estou embaixo de uma das folhas e estou atrás da casca da árvore. Você não precisa de grandes lugares, palácios e centros para me encontrar. Começa mais ou menos assim. E aí ele foi proibido. Por que ele foi proibido? Por que ele foi proibido? Bom, usando essa mesma... É óbvio e bem claro, né? Como eu vou ser preso mesmo, porque a gente acaba tirando todo o paradigma, toda a história de que eu preciso, né? A gente acaba sendo... Eu tô falando isso até mais profundamente, meu Deus. Verdade, Deus, me ajuda aí, né? A gente tá aqui. Você não tá sozinho, fala aí. Me ajuda aí, né, meu? Tô nem vendo. Eu não tô nem... boa. Eu não tô nem vendo mesmo. Então, o que acontece? Eu acho que eu tenho alguns direitos de ser aposentado, né? Pegar uma cela diferenciada. Estudei também, né? Acho que eu consigo uma moralzinha, né? E porque a gente começa a escutar algumas coisas que você fica... muito chocado, que envolve todo o momento político que acontece no país, o momento econômico, todas essas coisas, todas as fraudes, todas as mentiras, todas as verdades, todas as manipulações. Já escutar um cara falar assim para você que, na minha igreja aqui e tal, a gente resolve, ninguém fica doente. Na minha igreja aqui a gente não precisa disso, daquilo. No meu trabalho eu não preciso tratar bem e tal. Quando eu coloco isso, um cara falar que eu sou tal, eu tô pastorando, minha igreja tem tantas cabeças. Meu Deus. Você já ouviu falar isso, né? Já. E você vê que isso aí é uma... É então muito essas coisas me deixam extremamente... Pesado. Simone, não pode gravar isso que eu tô falando. Mentira, pode sim. Senão você pode usar isso contra mim mesmo. Você vai jogar na internet. Não, tudo bem, eu tô... O que você falou ali? Advogado, por favor, já fica aí. É que eu pensei que tava desligado tudo aqui, né? Então, brincando. Então você percebe, olha que assunto que eu trouxe pra cá. Que viagem, né?
que a gente vai que eu falo fundir também? as cabeças. Não, isso, você tem estudo assim, então você pode ser preso também, né? Então a gente pode Sim. ir no mesmo lugar. Vai, vamos junto. É que, na verdade, assim, num conceito, assim, até mesmo eu gosto muito de falar, como eu falei da outra vez, eu gosto de falar muito da persona de Jesus Cristo, né? Aprendi muito. Pra mim, ele é um mestre quântico que, na época, ninguém conseguia entender, o Jesus Cristo. Mas, por exemplo, hoje, o que a gente vive hoje, a própria escritura, independente de qual religião ela se tenha, a própria escritura, ela diz o seguinte: a religiosidade te afasta de Deus. Sim. Porque hoje a gente vive tempos assim. As pessoas vivendo a religiosidade. Em guerra ainda. Em guerra. Em nome de Deus. Em nome de Deus. O Né? cara mata em nome de Deus. Enfim, mas assim, se a gente for parar para analisar o tempo que Cristo veio, aquela época, a gente está vivendo a mesma coisa. Porque quantos diziam, eu sou, você não pode entrar aqui, você não pode pisar aqui, porque isso, porque aquilo E outro. ainda é. E olha que interessante. E hoje, Cristo, né, sendo a imagem de Deus personificada na terra, né? Então tudo bem. A casa de meu pai é muitas moradas. Eu vejo que eu percebo uma coisa assim, espiritualizando, né? Não era nem esse assunto, mas agora vamos. E era muito legal, e eu começo a entender, tipo, né? Eu falo assim, sou palestrante, né? Cara, o meu exemplo de palestrante é Jesus, né? Cara, não tem como. Ah, aquele cara é bom. Cara, não dá pra você querer chegar perto disso, né? Que nem eu falei lá no o menininho lá na escola, quando eu falei pra ele qual que é o sonho deles, lá na palestra, ele falou, eu quero ir pro sol. Quero ser astronauta e ir pro sol. Te falei, né? Foi pra mim. Ah, foi essa noite. Então, não. eu tava nas reuniões lá, e a Simone, a gente ralando lá no Jogo da Aranha, e o menininho foi assim, tá, e aí, o que você quer? E tal, de acolhimento, e todo mundo salva a vida, mas o que você quer ser? Ah, eu quero ser isso. Quem quer ser médico? Quem quer ser tal? Eu falei, poxa, vão ter muitos médicos e tal. O que você quer? O cara levantou a mão, doidinho, vou falar. O professor, me chama de professor. Eu quero ser astronauta. É mesmo? Que legal, temos um astronauta aqui, gente, olha que legal, tal. E você quer fazer o... E aí? Eu quero ser o primeiro homem a pisar no sol. Eu falei, nossa... Pisar no sol aí, tem que levar um monte de gelo, não sei o quê, tem que comprar um sapato na NASA e tal. Ele falou, não, eu vou chegar lá de noite. Como se fosse uma piadinha e tal. Mas ele falou, vou chegar lá de noite, tio. Mas eu falei, vem cá, mas mesmo de noite, será que não é quente lá o negócio e tal? E aí, o que acontece nesse momento? Quando ele falou pra mim que ele quer ir pra lá, e se eu, como motivador, falar pra ele, vai, é isso que você quer? Vai. Você sabe que ele não vai. Eu sei que ele não vai. Mas a vontade dele de chegar no Sol pode levar ele para Marte. Pode levar ele para alturas incríveis. Então, quando a gente coloca algo superior a você mesmo, isso é 13... vocês conhecem sobre recuperação de dependente químico, tem os 12 passos, né? O primeiro passo é você aceitar que você tem a dificuldade. O segundo passo é aceitar que somente o poder superior a você mesmo pode devolver a sanidade. Somente o poder superior a você mesmo pode te devolver a sanidade. E você, verdadeiramente, no terceiro passo, se entregar para esse poder superior, você começa o processo. Então, olha que loucura. Eu falei, a gente viajou aqui, eu já fiz uma mistura de um monte de sentimentos e de ideias e de pensamentos, que quando eu falo, né, de Jesus, quando ele cara, o palestrante maior, né, se você conseguir, você mesmo que está aí, você que está precisando de ajuda, você que precisa melhorar, você que tem seus sonhos, você que tem a vontade de viver, e você acreditar da forma que você quiser. A gente não está pregando aqui, a gente está falando de poder superior, né? Qual que é o teu poder superior? Você conseguiu descobrir? Você sabe qual é o seu poder superior? A Fabi sabe, eu sei, a Simone sabe, o Ian sabe. Qual é o seu poder superior? Quem sabe que através dessa sua descoberta, você pode realmente pisar lá no sol, né? Sim. Leva uma pedra de gelo, mas vai, pisa no sol. Então, quando a gente começa a colocar essas coisas, né, é uma coisa muito intensa de se falar. Porque
quando a gente fala de fé e de acreditar, olha que momento, como deve ter sido esse momento. Isso é a minha opinião. Quando eu falei as minhas coisas aqui, isso é uma opinião minha, toda minha. Eu não li, não estou falando de ninguém que me falou. Porque eu não quero prejudicar ninguém. Eu estou falando. É a minha opinião. Sim. Né? Você imagina, meu, parar para pensar. Eu gosto muito de ler a Bíblia, eu gosto muito das passagens, né? Aí você imagina, Lázaro morreu, né? Aí as irmãs pedem para Jesus chegar. Aí Jesus chega. Poxa, Já está morto há pô, 3 Jesus, dias. se você tivesse vindo cedo, pô, vamos mancar, teria brincando, morrido. né? Falando numa linguagem. Pô, Jesus, não dá, né? Ele já. Se estivesse aqui, não teria morrido. Se não tivesse aqui, não teria morrido, né? Aí uma multidão ali perto dele. E ele lidou com uma situação. Ele estava diante de uma situação irreversível, né? Para todo mundo. Sim. Mas naquele momento, nessa situação, ele fala assim. Ele pede para o pai. Você imagina a situação que ele estava ali? Ele pede para o pai. E ali tem aquela multidão em volta. E ele tem que falar: Lázaro, levanta e sai para fora. Você consegue? Não, lógico que não conseguimos, mas olha o tamanho que é a fé. Quando eu acredito de verdade em algo. Mas antes disso, ele falou: tirai Tirai a a pedra. pedra. Tirai Não a foi pedra. ele que tirou. É. Se a gente for trazer para um processo terapêutico de hipnose, o que quer que seja, ou seja, a decisão e a ação de De alguém. fez o acontecimento ou Acontecimento. teve a reação. O interessante, sabe, a gente unir essa informação é chegar no momento de tirar a pedra, que ele, pô, vai tirar, vai estar até te cheirando mal e tal. E ele olha para aquela situação e manda o cara levantar. Você percebe o momento que podia ter sido uma grande derrota? Quando a gente fala dos medos, de eu ir num lugar que eu não sei se eu volto. Não tem? Uhum. Você imagina, você tem coragem de falar, você vai voltar? Não, você vai, lógico que vai. Mas sabe isso que eu estou querendo mostrar? O empoderamento da... Que aí, quando eu entro, volto aqui para falar quanto que a espiritualidade ajuda, né? Eu acho. E é um momento, para tirar esse momento, né? Para ficar... ele falar e acontecer e todos ali realmente acreditarem que ele precisou fazer algo impossível para mostrar quem ele era, né? Sim. Quantas vezes a gente tem que fazer alguma coisa impossível para mostrar quem a gente é? Ai, hoje eu não preciso fazer mais nada, só preciso ser quem eu sou. Essa é a realidade. Então, e olha que legal. Quando você é quem você é, você já buscou esse entendimento. Exato, só que aí é o que eu queria falar. Quando a gente entra nesse âmbito de espiritualidade, eu normalmente, né? Uma das primeiras coisas, eu digo na sessão 0, que eu faço é entender no que a pessoa acredita. Você Sim. tem alguma crença ou religião? No que você acredita? Porque eu acredito em Deus. Então, se eu vou fazer algum tipo de comunicação em relação à espiritualidade, eu já sei como falar com aquela pessoa para não trazer Legal. o que eu acredito, ainda que seja Deus, e Ele é único. E é muito interessante, né? A gente foi... Já E somos... isso reforça, sim, cura. Porque você vai entrar dentro daquilo que ela acredita. É até aquela coisa que a gente fala do placebo, né? Ah, Você dá um comprimido de maisena, né, para curar um câncer. E a vontade de vida é tão grande sim, que ele acaba começa. curando. E uma coisa que eu quero fazer aqui, eu sou muito assim, eu vou e volto as coisas, quero Lá fazer uma vem, de coisa aqui novo. diferente, porque vocês não estão Com o quê? na Ca- pegada comigo aqui agora. Porque eu Alta quero saber se camiseta. vocês estão, além da camiseta, se antes não tem camiseta ainda, Eu e aí, tô dá pra esperando colocar chegar, falaram nessa que a minha- roupa maravilhosa aí? Cabe aí, ô Bernardo? De Cabe, eu quero só ver como é que vai ficar. valor porque de 2 carros? Ó, valor de 2,5 carros. Olha isso, olha o momento. Eu sou o Gap Dep. Mas é isso que você, só para terminar, o que a gente tava falando ali, que a Fabi falou,
eu também sempre faço essa questão da primeira consulta, trazer a visão de mundo que a pessoa tem. Sim, é muito importante. Porque Você tem que conhecer isso dela. e aquela questão, a gente tirar o nosso território, né? Independente daquilo que você tem como fé, que você acredita. Por exemplo, eu Não é só a fé, se a gente for olhar. Não, sim. Porque a gente, quando tem todo esse monte de conhecimento que a gente fica indo atrás aí, às vezes na nossa cabeça existe tantas possibilidades, Sério, E- acho fantástico isso. tanta a possibilidade de eu carrego a certeza, não adianta, sempre do positivo, de que já deu certo, não é vai, é já deu. Já deu, exatamente. E a outra pessoa, ela não tem isso. E aí, você ouve a pessoa falar, você quer falar, mas como assim? E não, você tem que se colocar no seu papel de ouvir e entender essa visão de mundo. Sim. Que a gente Fabi, tá olha falando. só. Você Deixa ele falou... terminar de falar, porque eu interrompi ele, não, porque que eu já falo veio mais uma que ideia, a eu quero mulher fazer do uma leite, pergunta gente. muito louca aqui também. Porque a gente trouxe esse assunto falando sobre espírito, né? Espiritualidade, porque nós não somos diferentes de Deus. Nós somos triunos, corpo, alma e Sim. espírito. Só que o ser humano, quando ele se dá conta que ele pode ter tudo na matéria, que ele pode ter uma alma tranquila, mesmo assim ser infeliz, em algum nível, é o espírito. Porque é o espírito que rege tudo. alma Quando a pessoa se comunica dá o espírito. conta nessa questão de entender quem realmente é e trazer o seu eu sou como poder para este planeta, porque as pessoas, por que as pessoas não acreditam? Ah, mas eu não tenho essa capacidade, eu não sou isso. Por quê? Porque você foi condicionado a aprender na vida, durante o crescimento da sua vida, que a sua bênção está depois da morte. Não, o céu o céu é de Deus, mas a dele te deu a terra para você tomar posse, Como herança. como herança. E aí É como isso. que eu tomo posse? Sendo eu sou, o meu eu sou manifestado. Agora as pessoas não tomam posse, não sabem quem são, não tem esse poder do espírito, não conseguem manifestar. Como é o nome daquele, eu esqueci, fugiu o nome dele agora, mas o dono do Pão de Açúcar. Ele ainda dá atendimentos até hoje. Mas muita gente que tem tudo, milionário, passa entrevista com ele, é que tá sentindo falta de alguma coisa. Que simplesmente ele fala, ó, tá faltando Deus na sua vida. Tá faltando espiritualidade na sua vida. Tá O faltando vazio. esse contato, essa conexão. É que nem um cabo, né? Que nem um cabo de internet. Tirou o cabo de internet ali, você Perdeu, não consegue já fazer o era. upload nem download. O espírito é isso. É buscar isso de um mundo imaterial, trazer para a materialidade, para a Terra. Né? Então o espírito tem essa função. E a gente acabou falando aqui sobre espiritualidade. O Marcelo já está... Já recebemos o não do Ian. Já veio aí o não, já não ficou é? de pé, É a né, hora. Ian? Ele tá trabalhando também. Olha que interessante, né? Eu acho que a gente entrou num caminho maravilhoso. Um assunto muito importante. A gente entrou numa parada de espiritualidade. É uma esfera diferente que É, que Fabi. todo mundo tem medo de falar Quem tá- por conta de crenças. E, assim, você falou numa brincadeira, eu vou ser preso aqui, mas as pessoas realmente têm medo de falar por quê? Tem medo do que o outro vai falar, daquilo que você falou, e entra o julgamento. Gente, a gente precisa entender que cada um tem uma visão de mundo diferente, cada um tem uma opinião, e não é porque a sua difere da minha que você é pior ou melhor do que eu, e eu preciso te julgar. Não, eu só preciso te olhar, te honrar e te respeitar. Muito legal isso, Fabi. O que é importante, eu acho que a gente chegou num momento hoje, nós entramos numa conversa que ela vai muito além do que a gente pode oferecer, do que a gente Sim. pode falar, do que você pode fazer no teu atendimento, no dela, no que eu faço. A gente entrou num assunto que vai levar muita reflexão. E vai causar É, polêmica. eu não sou, o que eu Tudo bem falei. de levantar polêmica. Vai cheio Já de foi, né? hater. Eu acho que a Foi. gente. Eu quero mais. Fala mesmo. Porque, usando o termo Vai que a Fabi alcançar. falou, né? A gente não tem essa... As pessoas têm aquela frase, que eu odeio essa frase, né? Que é a frase seguinte: política, futebol e religião Não se não se discute. discute. Mas a gente não tá falando de discussão, a gente tá falando de argumentação. Sim, ponto Olha, de eu vou te vista. falar. Ponto de vista. Eu acho que a gente entrou num assunto bem bacana e eu não sei por que veio essa reflexão de falar sobre isso, porque a gente mostra aqui, Fábio, que independente de você ter a tua pegada, o que você faz também, nós somos pessoas que pensamos e temos as nossas opiniões. Nós não somos absolutos.
não é o meu é o melhor, Sim. nem o seu. Lembra como falou de concorrência? Então, eu acho que unindo as coisas, a coisa fica mais forte. Sim. A gente tem um conteúdo de estar tratando e estar falando bem aberto e para que venha também. Quando eu falei aqui as coisas, e foi em conversas que eu tive, não vou lá que no Vaticano tá lá o negócio. Não estou falando nada disso. Foi uma conversa que veio, eu achei interessante. E eu acho que pode ser colocada aí para reflexão. E isso Sim, conecta pessoas, É. porque se você não falou sobre isso antes, e aí de repente tem alguém ali que tá te assistindo que queria se aproximar, mas não sabia desse seu lado. Sim. Não sabia da forma como Sim. ele fala, como eu falo. Isso conecta demais Eu pessoas. tenho uma dificuldade que está acontecendo, não é dificuldade, mas uma situação, as pessoas me procurando e, olha, mas eu queria falar, mas será que o senhor pode me atender? Nossa, eu vejo que o senhor faz tanta coisa, será que você vai dar sabe, não me sinto bem com isso para carregar essa barreira, sabe? Tipo, você está fazendo tanta coisa, mas hoje, pega meu telefone, você vai ver um monte de, sabe? Eu preciso de ajuda, tal. Quando você pode me atender, a gente pode ir na sala. Eu falo com todo mundo, né? Só que está chegando naquela história dos braços, né? A gente fez a Simone, que me ajuda muito, então eu passo muitas ligações para ela. E está chegando um momento que eu vou ter que passar para você, sabe? A gente vai ter que começar claro, não ter que começar, mas é uma proposta, tá aí. Isso é uma coisa leve e livre de ser feito, né? Porque a gente percebe que quando a gente começa a ajudar, quem transforma se transforma, né? A gente começa a mostrar que o caminho está indo, né? As coisas estão acontecendo. Essa frase né? tem nome, né? Quem transforma se transforma. Tem nosso nome. amigo, E eu acho assim, a gente vai aprendendo e vai usando o que é bom, né? E a gente está acabando de novo o programa. Já foi embora, velho. Ainda bem que eu volto a semana que vem. Vai estar aqui com a gente e a gente está querendo botar isso para frente. Eu acho que a nossa conversa também não terminou. Eu acho que também tem que eu vou fazer um desafio. Vamos lá. Que a gente vai tomando conta, assim, do canto, entende? Isso, eu quero isso. Quando vocês assistirem esse nosso vídeo, vocês verem sobre o que foi falado, gente, comece a interagir para que isso possa alcançar mais vidas. A gente está falando de vidas, não é de pessoas. A gente não está propagando nada além de saúde, de cura. E acaba sendo... as pessoas bom. acabam se libertando de problemas emocionais e às vezes é uma forma de você livrar uma pessoa da morte. E eu já tive nesse lugar, ele já esteve nesse lugar. O Bernardo viveu uma experiência com uma outra pessoa nesse lugar, que não quer dizer que ele sofreu menos ou mais, mas ele teve um sofrimento. Uma outra coisa, eu te desafio a colocar nos comentários, a partir de hoje, desse vídeo, que vai daqui por diante. A gente quer ver o comentário de vocês, a gente quer saber sobre o que vocês querem ouvir a gente falar Perfeito. aqui, para que a gente possa ter a possibilidade de Muito trazer bom. pessoas diferentes que venham sanar as suas dores, as suas dificuldades, responder as suas perguntas. E a gente está estudando já, que eu já vou falar aqui logo tudo. A possibilidade de uma pessoa estar sentadinha aqui respondendo vocês online, um projeto pra já. O que vocês acham? Diga sim ou não. E segue a gente nas redes sociais. Ajuda a compartilhar vida. É sobre isso que a gente fala aqui. Fabi, pelo amor de Deus. Onde você estava, hein? Graças a Deus a gente consegue unir pessoas, né? Chegou. Tem que agradecer muito por aquele dia, daquele treinamento que a gente se cruzou. Foi nada é por acaso, nem essa conversa que a gente teve aqui hoje. Depois a gente fala em off. Tudo muito importante. Bernardo, vem com a gente, sabe? Sim, eu sei que certeza. você já está aí Já chegando, né? E a gente tem muito mais coisas para fazer. A gente tem que encerrar. Agradecer mais uma vez CMG do Rodrigo. Obrigado, Rodrigão. Vamos nos encontrando aí. Distribuidora de descartáveis aí, eles estão na Penha, eles estão na Zona Leste, estão no Carrão, fazendo um trabalho bacana, ajudando a gente a salvar vidas, pessoas que estão acreditando na gente, como outras que estão vindo também, mas o Rodrigo está sendo um dos primeiros aí a dar a cara dele aqui pra gente, da distribuidora CMG. Já convido o pessoal, se você tem interesse em contribuir com o nosso trabalho, quer ter o seu nome sendo divulgado aqui,
Tem o contato do Marcelo, tem o contato do Bernardo, tem o meu, não importa. Aqui somos todos um, estamos trabalhando todos Exatamente. por um algo. Entre em contato com a gente, vamos conversar sobre isso, porque nós precisamos de você. É como a oração que ele faz, sozinhos nós não conseguimos nada. Quanto mais gente, melhor. Legal, Fabi, obrigado. Eu tô até relaxando, porque agora já até descansei um pouco hoje, né? Não Mais precisei uma falar voz tanta ativa. coisa. Mais uma ativa. E a gente vai encerrar agora, Bernardo. Vamos fazer a nossa oração. Vamos. Quer falar alguma coisa? Um tchau pra alguém? Não, na verdade, eu só quero agradecer a presença de todos nós aqui juntos, né? Que esse serviço não poderia ser feito se fosse monólogo. Então, todos nós aqui em companhia com todos vocês que estão nos assistindo também. Esse trabalho não é sobre nós, é sobre vocês. Então aqui nós estamos dando o nosso melhor e que você possa compartilhar também com mais pessoas. Talvez o que você ouviu para você não faça talvez nenhum sentido hoje para você, mas com certeza a semente foi lançada. Mas então, compartilha, divulga, segue a Fabi, segue o Marcelo, segue o grupo GapDep, transmite essa mensagem para todo mundo. Porque o mundo de hoje, ele precisa cada vez mais da transformação que está em você. Já pensou a sua vida sendo transformada? Quantas as pessoas que estão esperando você ser transformada para através de você conseguir a transformação também? Então Muito pensa legal. sobre isso. Se inscreve Todos nós no estamos canal, aqui para né? isso. Se inscreve no Se canal, ativa o sininho, porque toda quinta-feira tamo junto. Ó, queria agradecer ao Rodrigão, revista Reação, que vai sair agora a nova revista. Estamos lá. Obrigado, Rodrigo, por mais uma oportunidade. Me dê sua mão. Tá lá no site, é só entrar. Marcelo Vilas Boas, GapDep, www.gapdep.com.br. Você tá de volta também. Sim. Eu e a Fabi, ó, já sentamos aqui. Daqui a pouco vai ter mais uma cadeira aqui, vai ter mais 4 aqui, 5 Gente aqui. pendurada de cabeça pra Vai tá, o baixo. estúdio tá cabendo todo mundo. Daqui a pouco a Nós gente vamos põe dois fazer- estúdios num só e assim A vai. gente faz assim simultâneo lá. É. A gente já tem espaço para tudo. Faz isso. com galeria, não tem problema. Vamos fazer a nossa oração. Deus, conceda-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir uma da outra. Eu seguro minha mão na sua e uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. GapDep, grupo de apoio a pessoas com depressão, ansiedade e pânico. Valeu!